Deus, graça e paz, queridos. Quem pode dizer amém? Amém. Quem pode dar um bom dia para o Espírito Santo essa manhã? Isso. E um bom dia para o seu irmão aí. Fala, bom dia, irmão. Isso aí, querido. Em nome de Jesus. Bênção de Deus. Obrigado, os irmãos de louvor. Daqui a pouco vocês voltam aí, que vocês são bênção. Queridos, hoje eu tenho uma palavra aqui de desafio para o meu e para o seu coração. Nós hoje celebramos essa data tão importante para nós. Celebramos o Dia das Mães, é um dia festivo, é um dia alegre. Talvez para alguns um dia de pesar, né, dependendo do seu momento. Existem aqueles que talvez não desfrutam de um bom relacionamento com a sua mãe. E eu quero animar seu coração hoje também, até mesmo para isso, né, para que o Senhor, Ele possa entrar também na sua casa, na sua família e fazer uma obra muito poderosa. Querido, eu tenho uma palavra hoje de desafio para você, que tem a ver com visão. E você pode aplicar isso para o contexto, talvez, de evangelismo. Mas a primeira visão que eu quero que você tenha, nós vamos falar hoje sobre conquista, mas é de conquistar a nossa família, é de conquistar a nossa casa, é de conquistar os nossos, a nossa descendência. E visão é algo que Deus precisa nos abrir os olhos, porque às vezes nós não temos. E como nós enxergamos as coisas, faz toda a diferença. Em Provérbios 23:7, ele vai dizer que o homem, ele acaba se tornando aquilo que ele pensa consigo mesmo, aquilo que ele acredita, a visão que ele tem. Sabe, então essa visão, às vezes, é ela que vai nortear aquilo que nós vamos fazer e crer. Sabe, então a visão, ela determina, talvez, até mesmo o nosso limite. A visão, ela tem o poder de estabelecer quais serão os fundamentos, então, da nossa família e da nossa casa. Eu escuto aqui a Sara dar testemunho, cada irmão que vem aqui dar um testemunho, eu vou olhando e percebendo como que Deus vai trabalhando a visão das pessoas, como que cada um vai sendo lapidado por Deus, talvez tirando os medos, quebrando crenças, que são crenças muito limitantes, sabe, então é visão. Obrigado, dona Selma. Dona Selma, nossa mãezona aqui, no nome de Jesus. Obrigado, minha amada. Eita glória. Irmãos, dona Selma, ela é um presente. Deixa eu dar um testemunho da senhora, minha irmã. A dona Selma, a célula era na casa dela, por um tempo, foi durante, quanto tempo, minha irmã? Mais de 4 anos. E uma coisa que eu gostava da dona Selma, que ela foi sempre assim, muito positiva. E um dia eu fui para conversar com ela, eu falei, e aí, minha irmã, vamos ficar com a senhora? Pastor, eu vou pensar, porque se eu disser sim, é sim, se eu disser não, é não. E tudo. E graças a Deus, com a conversão dela e do seu Zé, irmãos, eles estão aqui, eles servem com tanto amor essa casa, no nome de Jesus. Tem dia que eles estão aqui nos 2 cultos, para a honra e glória do Senhor. É um grande presente, minha irmã. Amém. Então, isso é bênção, isso é muito de Deus. E tem a ver também com visão, né, com aquilo que nós cremos. Então, querido, às vezes o limite, ele está exatamente naquilo que nós estamos vendo e crendo. Como que você concebe as coisas. Por exemplo, aqueles irmãos que estão na igreja, eu lembro direitinho que nós estávamos ali no fundo, eu dei uma palavra, nós ainda estávamos em construção, e eu disse, olha, Deus está levantando alguns homens aqui para serem colunas nesta casa. E colunas mesmo, colunas espirituais e financeiras. Irmãos, desses homens que estavam ali e recebeu essa palavra, somente um desses irmãos, até hoje ele se posiciona e, de fato, ele tem, exercido isso. Ele não faz, hoje, nenhum ministério na igreja,
mas ele financeiramente contribui, ele sustenta. Ele entendeu uma visão que Deus tinha para a vida dele. Eu não estarei liderando alguma coisa, mas eu estarei sustentando o crescimento, o progresso e o avanço da igreja. Irmão, isso é visão. Sabe, às vezes a nossa visão ela é muito míope, muito limitada a respeito das coisas de Deus. Às vezes nós temos dificuldade de entender como Deus quer fazer e trabalhar na nossa vida, porque temos medo ou porque simplesmente nos recusamos a enxergar o que Deus quer fazer. E por que eu estou trazendo essa palavra hoje sobre família para nós? Porque às vezes nós nos esquecemos que tem gente na nossa casa, na nossa família, que precisa ser salva, que precisa ser alcançada. E às vezes nós nos esquecemos que mais. Tem gente salva, mas inerte. Tem gente salva, mas sem obra. Tem gente que está salvo, mas ele vive como um morto, ou seja, parece que não mudou muita coisa. Parece que é um morto no corpo, esperando Deus chamar para ir para o céu. Porque são pessoas que a salvação não os levou para um lugar de ativação, não os levou para um lugar de reprodução, não colocou essas pessoas em movimento de tal sorte, de tal forma, que elas vão expressar que nelas existe uma glória e que tudo que Deus nos dá é para a glória dele. Amém, irmão? Se Deus te deu uma profissão, é para glorificar Ele, sim ou não? Se Deus te deu um trabalho, é para quê? Se Deus te deu uma empresa. Irmão, e quando você está passando por sofrimento, Deus permitiu você sofrer, é para a glória de quem? Dele. Mas se Deus te dá uma coroa, é para a glória de quem? Dele. Então, essa palavra hoje não só tem a ver com quem ainda não aceitou Jesus. Essa palavra hoje eu quero que você assente no seu coração, que ela é um chamado de desafio, também para ativação de todos nós, como família de Cristo, como povo de Deus, sabe? Todos nós que aqui estamos, independente, irmão, da sua idade, do seu tempo de crente, independente do seu tempo de fé, de jornada e de caminhada. Uma visão de conquista tem a ver com o que Deus está nos alinhando para fazer nesse tempo que nós respiramos, que nós temos fôlego. Queridos, e é muito importante nós nos portarmos diante de Deus dessa forma. Olha, hoje eu estou pregando aqui, irmãos, estou fazendo o possível para respeitar o horário, sabe? Mas semana passada eu subi aqui, eu estava muito mal, mas muito mal mesmo. E eu subi aqui falando, Deus me dá graça. Mas quando eu subo aqui, irmãos, parece que até o mal-estar vai embora. E fiquei aqui firme, resistindo no nome de Jesus. Mas deu na terça-feira, eu tive que ir para o hospital. Eu falei, eu devia ter ido lá para o altar de novo, né? Vai dando crise, vai para o altar. Amado, por quê? Porque é a visão que Deus me tem dado. Deus, ele vai me sustentar na obra dele, fazendo a obra dele. Mas eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, lá em Atos, capítulo 18. Atos 18, verso 9 e verso 10. Quem encontrou, diz amém. Muito bem. Se você não disse amém, eu acho que ainda está procurando. Vamos ler no 3? 3, pode ler. 3. Muito bem, verso 10. Muito bem. Tenho muito? Eu queria que você lesse agora de uma forma diferente. Ao invés nessa cidade, você põe na sua família. Vamos ler assim agora, ó. Porque eu sou, e ninguém lançará a mão para te fazer mal,
pois tenho muito povo nesta família. Amém? Deus tem muito povo na sua família ainda para ser alcançado. Amém, gente? Você tem um primo, um parente que precisa ser alcançado para o Senhor? O que Deus está mandando Paulo fazer? O que o Espírito Santo de Deus está falando para ele em visão? Ele teve uma visão à noite. Sabe por quê? Porque os judeus queriam que Paulo parasse de falar. As circunstâncias estavam dizendo: Paulo, para de pregar. Sabe? Eles blasfemavam, eles contestavam, mas o Espírito Santo de Deus aparece para ele numa noite em visão, e dá para ele uma palavra, não te cales, fale, anuncia. E aí, por que o Espírito Santo de Deus está dizendo isso para ele? Porque eu tenho muito povo nesta cidade. Irmãos, isso tem a ver com a sua casa, mas isso tem a ver com a igreja. Por que a igreja ela não pode se calar? Por que a igreja ela não pode parar de testificar? Por que a sua célula, líder de célula, não pode fechar? Sabe por que a sua célula não pode permitir que a blasfêmia, o desânimo, a oposição, a incredulidade faça a célula cessar? O Espírito Santo de Deus está dizendo: eu tenho muito povo nesta cidade, eu tenho muito povo no seu bairro, eu tenho muito povo ainda na sua vizinhança. E quando você traz para a sua família, eu ainda tenho gente na sua casa que precisa ser alcançado. Eu ainda tenho muito povo. Eu ainda tenho muita gente que precisa, então, ser ganha, convencida, aberta os olhos para aquilo que Deus, então, deseja e quer fazer. Então, irmãos, esse contexto aí do texto nos mostra, né, como existe um potencial invisível dentro de uma visão. E o contexto é esse, é a perspectiva daquilo que Deus, então, deseja e quer fazer. Porque quando Paulo chega ali naquela cidade ela estava eivada e tomada de templos, irmãos, pagãos. O culto maior era feito a Afrodite. Na tradição grega, na mitologia grega, o que é Afrodite? Deusa do quê? Do amor? Ou o povo colocou ela como deusa do sexo? Isso. Para os gregos, talvez, deusa do amor, compreensão do amor. Mas ali se mostrava, então, que aquele povo pagão, eles veneravam e eles viviam dessa forma. Então, não havia ninguém convertido quando Paulo chegou. Não havia conversões, não havia uma igreja estabelecida, não havia um trabalho para o Senhor ali. Mas Paulo, guiado pelo Espírito, mesmo tendo a oposição dos judeus, que deveria ser o povo de Deus. Irmãos, a pior coisa que tem é quando quem deveria estar servindo a Deus está cego. A pior coisa que tem para o reino de Deus é quando o pior estorvo que existe é o próprio povo de Deus. Sabe, eles são o próprio empecilho, às vezes a própria resistência. Ô meu querido, às vezes a gente tem tanta disputa de igreja, disputa de placa. Ô meu amado, não deveria ser assim. Nosso coração deveria ser muito apegado em dizer que, de fato, em cada quadra do nosso bairro, de fato tem uma igreja, tem uma obra, tem uma célula, irmão, funcionando e acontecendo. Então, a perspectiva do coração de Deus é de dizer para nós: eu tenho muito povo nessa cidade. Igreja de Cristo Maranata, Deus tem muito povo aqui na cidade de Jardim. Amém? Mas Deus tem muito povo lá no seu bairro. Deus tem muito povo onde você está morando, vivendo, trabalhando. Deus tem muito povo nesse Brasil.
E nós nos esquecemos, talvez, disso, de pregar nessa perspectiva. Sabe, então a visão de Deus, ela vai muito além, querido, de número. A visão de Deus vai muito além, olha, de quantidade de pessoas na igreja. Isso está transcendendo, na verdade, isso deveria ser o reflexo daquilo que nós somos, então, como família de Deus, como família de Cristo. Nós devemos pregar, pregar, até que as pessoas, então, comecem a entender e a compreender. E, às vezes, depois, irmãos, nós devemos repregar. Sabe por quê? Porque um fenômeno que eu vou observando ao longo do meu ministério pastoral é que as pessoas elas vão entrando num processo também de desconversão, ainda que momentânea às vezes, ainda que por um tempo. Mas hoje eu vou falar para os irmãos qual é a minha tarefa mais difícil: repregar para aqueles que lá no passado eu já preguei, aqueles que lá no passado, irmãos, eles já andaram com Jesus, aceitaram a fé, aceitaram a obra do Espírito Santo, mas hoje vivem na carne, vivem distantes de Deus, e boa parte deles estão frequentando cultos, ou nessa igreja, ou em outra, mas como sacos vazios, que não se enchem da glória de Deus em tempo nenhum. Que geração é essa? É a geração que nós temos que repregar. Um fenômeno que acontece nos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos estão passando talvez por um momento melhor do que o nosso como igreja? Porque chegou a estar frio, completamente distante, mas vive vários focos de avivamento. É porque eles entenderam que deveria repregar, reevangelizar, principalmente as grandes metrópoles, que vivem o pós-cristianismo. Ou seja, há gerações que, depois do avivamento, depois dos fundamentos cristãos que foram colocados ali, agora vivem na hipermodernidade e que vivem agora precisando ali entender de novo os fundamentos do Evangelho, experimentar Jesus novamente. Então é por isso que você vê, irmão, boa parte do que a gente canta aqui sai de onde? De onde que sai, irmãos? São poucos os hinos, louvores que nós estamos cantando aqui, que são de um grupo como o Koinonia, que alguns anos atrás impactou as igrejas, diante do trono, e etc. Percebeu, irmão, que existe um tempo que parece que está tendo um apagão aqui no nosso meio? Emerge um. Aí, quando ele emerge, ele começa a aparecer, dominado, sabe? Dominado por um sistema gospel, dominado, cooptado, e, de repente, desaparece, some aí do nosso meio. Sabe, queridos, é interessante porque a gente precisa falar também aqui para nós, como igreja, porque de repente você e eu, talvez, olha, está com a visão um pouco embotada, talvez está deixando de enxergar como Deus está enxergando. A gente começa a olhar para a nossa família como se tudo já tivesse completado. Bom, não tem mais o que fazer, pastor. Sabe, meus filhos não querem ir para a igreja, então o que eu faço? Meu marido, pastor, é só se o Espírito Santo de Deus vir e rachar ele no meio. Ô, irmão, então ora e fala, Espírito Santo de Deus, detona mesmo com ele, sacode ele, abala as estruturas dele. Pastor, minha mulher, nossa, mas como que ela está incrédula, como que ela está fria, como que ela está racional. Irmãos, visão, tem a ver com a visão que você está tendo, tem a ver com a visão que a gente está tendo da nossa família, porque parece que entregar a nossa geração para o mundo é o protocolo, é o que tem que ser. Parece que viver frieza na nossa casa, irmão, é o que tem que ser. Entenda uma coisa, Deus tem muita gente dele ainda na sua família.
E aí existe um convite, irmãos, aqui do Espírito Santo para mim e para você, sabe? Como que Deus olha, como que Deus vê, como que Deus enxerga aquilo que nós enfrentamos, como que Deus enxerga esse contexto. Deus está dizendo que tem gente dele, se tem gente dele, é uma obra dele. Então Deus olha para o seu filho, para o seu cônjuge, Deus olha para os nossos parentes, olha não como eles são e não como eles estão agora. Deus os vê, querido, como eles estarão em Cristo num dia depois de hoje, amanhã. Amém, querido? Você está entendendo o desafio? Pare de olhar para essa geração com os olhos, com a lupa, com a luneta, querido, desse contexto e desse tempo. Olhe com os olhos de Deus. Amém? Olhe com os olhos de Deus. Não olhe para os problemas. Não olhe, querido, olha para como está. Se concentra numa coisa. Se Deus tem uma obra para fazer, irmão, se une com o Senhor. Amém? Se une com Ele. Deus tem muita obra para fazer ainda na minha casa, na minha família, e eu acredito também que na sua família. Mas tem tudo a ver com o olhar. Então, pare de olhar, talvez, para os problemas da sua casa, da sua família, da igreja, porque esse é um outro problema. Tem gente querendo dar solução humana para a igreja. Pastor, como que resolve o problema da frequência? Irmão, resolve mudando o coração, mudando prioridades. O problema de frequência na igreja resolve com encontro com o Espírito Santo. Não é só com programação, porque senão, irmão, a gente entra para o vale tudo. Então tem gente que olha para a igreja e ele quer dar uma solução também. Olha, como que eu posso resolver, pastor, o problema de frequência na igreja, a frequência na minha célula? Como que eu posso fazer? E aí, irmão, a gente se entrega a um vale tudo. Vamos fazer isso, mais aquilo outro, mais aquilo outro, e mais aquilo outro, e mais aquilo outro. E daqui a pouco você olha e fala assim, nada está funcionando. Porque talvez o nosso olhar é humano, porque talvez o que Deus está querendo é um nível de consagração que talvez você não esteja querendo, irmão, se envolver e se entregar nesse tempo e nesse momento. Sabe, talvez você está gastando o que está no seu bolso, talvez você está gastando no seu sapato, mas o que Deus está talvez requerendo de você é fazer os seus joelhos doerem. Ah, pastor, mas eu não tenho mais joelhos para dobrar. Ô, irmão, mas talvez é por esse lugar que Deus está esperando por você. Talvez é nesse lugar que Deus está esperando. Sabe por quê? Porque quando um joelho dói, irmão, você começa a compreender uma coisa. As soluções do corpo são muito limitadas. As nossas são muito limitadas. Mas à medida que você está aqui prostrado, esperando, irmão, é o que o Espírito Santo de Deus está falando para o apóstolo Paulo. Paulo, não se cale, não se cale, não se intimide, não pare, está sofrendo, mas não cale, abra a tua boca e continua falando. E continua falando o que, igreja? Porque quando você está com o joelho dobrado, ninguém dobra o joelho para ficar praguejando a sua família. Você não dobra o joelho para dizer aqui, Senhor, minha família é a pior da terra, que família miserável, Senhor, que família destroçada é essa? Não, irmão, a maioria que dobra o joelho, ele vai dizer, Senhor, tem misericórdia da minha casa, tem misericórdia da minha família, tem misericórdia do meu povo, Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Querido, entenda que solução humana vai trazer só resultado humano. E resultado humano talvez é muito limitado. Abra os seus olhos, abra a sua visão. Querido, deixe Deus te levar para um lugar de obediência naquilo que Ele está te chamando para se envolver e fazer. Não é parar. Sabe, então, talvez Paulo teria parado se o Espírito Santo não tivesse, olha, aparecido e falado com ele.
Sabe, então talvez está faltando para as nossas famílias encontro, irmão, com Deus. Nós levarmos a nossa família para a presença dele, do Espírito Santo. Amém? E aí, quando Paulo obedece, o Senhor, então, naturalmente começa a produzir algo chamado expansão. Sabe, expansão daquele trabalho, expansão daquela igreja. Aquela igreja, então, começa. Vocês vão se lembrar depois que na casa de Priscila e Áquila, esse moço, do capítulo 18, que Paulo se une com ele para poder pregar, e ali, então, começa uma igreja, uma pequena igreja na sua casa. Uma pequena igreja, irmãos, ali com a sua família. E o evangelho, então, começa a ser pregado e falado. Sabe o que é isso? Expansão. É Deus pegando a bênção que está dando à sua família e fazendo transbordar para outra. E outra, e mais outra, e mais outra. E outra, e mais outra, e mais outra. Sabe, então, visão tem a ver com aceitação também daquilo que Deus está promovendo e falando para nós lá do céu. A visão, ela também traz expansão. E também, querido, muda radicalmente a nossa identidade. Pode ir lá para o slide 5, se você estiver aí me acompanhando. Eu vou mandar o esboço para vocês aí, para vocês ficarem bem alinhadinhos comigo. Eu quero usar aqui desse exemplo, porque o que eu quero te falar aqui hoje para você, dentro dessa palavra, de visão de expansão e mudança de identidade, é uma história que você já conhece muito bem. É quando Deus aparece a Abraão, quando ele ainda não tem uma família com filho, né? Ele tem uma família, ele e Sara. Mas Deus, então, dá uma visão a Abraão, Deus fala com ele. Deus ativa Abraão, então, para viver aquilo que Deus tem. Primeiro, em Gênesis 12, do 1 ao 3, Deus, então, entrega para ele uma promessa. Fala comigo, promessa. A promessa tem a ver com a família de Abraão. Tem a ver com que essa família vai se tornar. Quem vai ser essa família na terra. O que Deus quer fazer. Irmão, presta atenção numa coisa. Ou você se une ao plano de Deus, ou você aborta o plano de Deus. Infelizmente, nós vivemos uma geração de abortistas. Não apenas de abortistas de feto, mas abortistas também, irmãos, de propósitos de Deus dentro de uma família. Porque quando Deus dá uma promessa, entenda uma coisa, Deus, ele tem também um plano. Abraão poderia decidir crer na promessa, se unir com Deus, alinhar com ele, ou Abraão poderia, irmão, olha, fazer como os jovens dizem, meter o louco, ir para qualquer outro lugar, fazer qualquer outra coisa. Mas ele creu, fala comigo, creu. Irmão, quando Deus dá uma promessa para a sua família, para a sua casa, deixa de ser coração duro. Creia. Se Deus disse, eu vou fazer uma grande obra na sua família, ô irmão, abra o seu coração e creia. É a coisa mais sensata que eu e você vai fazer. Então, Deus aparece para ele no capítulo 12 e dá uma promessa. Depois que você crê na promessa, Deus, então, abre os teus olhos para enxergar o que ele ainda, querido, vai fazer. Então, no capítulo 13 de Gênesis, Deus aparece e dá para Abraão uma visão. Qual visão? Abraão, olha o pó da terra. Olha o pó da terra aí, Abraão. Veja aí, assim vai ser a sua descendência. Olha o confronto. Existe uma promessa, que eu vou fazer de você uma grande nação. Mas Abraão ainda não enxerga, ele ainda não tem uma visão de como isso vai se dar. Irmãos, e depois, no capítulo 15, Deus, então, aparece para Abraão de novo, e agora conversando com Abraão dentro da tenda. Deus fala com ele,
Sai da tenda, Abraão, e você vai ver agora. Conta as estrelas. Sabe o que é isso, irmãos? Sabe o que é isso? É Deus dizendo, essa é a visão. Recebe isso dentro do seu coração. E por fim, lá no capítulo 17, o nome dele é mudado. Sabe por quê? Porque Abraão passou por um processo. Creu na promessa, teve visão e agora ele está se movendo. Irmãos, engraçado, Abraão só não viu como Deus faria. Como Deus faria, Deus nunca mostrou para ele como isso vai acontecer. Mas Deus disse exatamente o que aconteceria quando ele cresce, quando ele obedecesse. Então, os irmãos já sabem muito bem, né, qual é o processo. Mas, igreja, você tem promessa de Deus na sua família? Ô, querido, você precisa crer. Você precisa crer. Sabe, eu tenho irmãos que tem dia que é muito difícil crer que eles se converterão ao Evangelho. Mas aonde eu descanso? Em uma promessa. Qual promessa? Que Deus vai converter esse povo. Eles podem vir remendado, quebrado, irmão. Eles podem vir, olha, estupiado de alguma forma, mas eu acredito, piamente no meu coração, olha que em algum momento, Deus ele vai cumprir as promessas dele na minha vida. E ele fez sobre a minha casa e sobre a minha família. Amém? Então, creia. Então, quais são as etapas, querido, da visão que Deus, então, dá para Abraão? Primeiro, é global, dizendo, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E esse texto, quando Deus está falando isso para Abraão, está falando da pessoa e da figura de Cristo, da figura do Senhor Jesus, que ele seria bendito em Cristo todas as famílias, a minha e a sua. Você crê nisso? Então levanta a sua mão para o céu e diz, a minha família, ela não será, ela já é abençoada. Amém, querido? Isso é visão. Senhor, abençoa a minha família. Não, irmão, a sua família já é abençoada. A sua família já tem a bênção. O segundo aspecto tem a ver com uma visão, agora, exponencial. Sabe? Deus compara a descendência dele ao pó da terra. Então, Deus não estava falando só dos descendentes naturais de Abraão, mas estava falando também de nós. Estava falando da minha vida, da minha casa e também da sua casa. Sabe, então, a conversa de Deus é, eu quero fazer e eu vou fazer. Então, querido, nós precisamos aprender uma coisa. Quando Deus nos dá visão, quando Deus nos dá uma promessa, nós precisamos aprender a ter coragem de pedir. Amém? Abra sua Bíblia em Salmo 2:8. Quem encontrou diz amém. Vamos lá. Hoje eu quero que tudo que você lê aqui, irmão, você leia realmente aplicando para a sua família, para a sua casa. O que está dizendo o texto? Pede-me. Amém. E os confins da terra por sua? Você tem coragem de pedir hoje as pessoas da sua família que não foram salvas para o Senhor? Como uma promessa? Você tem coragem de pedir, irmão? Pastor, eu tenho pedido. Eu tenho falado. Mas pede-me. Pede para Jesus, então, agora, irmão. Quem é da sua casa que precisa ser salvo? Quem é da sua família que precisa, querido, ser alcançado? Você pode fechar os seus olhos por 1 minuto só, ou por 30 segundos, e falar, Senhor, eu quero aplicar essa palavra na minha vida. Diz o nome, querido. Pede.
Fala, meu Deus, me dá. Eu quero ter o privilégio de ver, porque é tua promessa e faz parte de uma visão. Amém? Olha aqui para mim. Querido, quando nós nos alinhamos com Deus, o Senhor também, Ele abre a nossa visão, e a visão também nos dá uma nova identidade. Ela nos leva a falar, ela nos dá uma linguagem, ela nos dá, querido, uma fala, ela nos dá também um posicionamento, não só aquilo que nós vemos, né? A gente passa a ver, mas nós também passamos a falar, nós também passamos a nos identificar. Então, amado, em 17:5, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Para quê? Para que ele deixasse de se ver como homem estéril, para que ele mudasse o seu vocabulário diante daquilo que Deus já tinha feito e mostrado para ele que faria. Porque até então, qual era a conversa de Abraão? Eu sou um homem velho, Senhor. A única pessoa que eu tenho aqui na minha casa é o Damasceno Eliezer. Eu estou pensando seriamente em nomear ele como meu descendente, passar os bens para o nome dele, e de repente ele vai ser a minha herança. Sabe, depois vem aquele episódio, né, grotesco, aonde Sarai, sua mulher, que depois também tem o seu nome modificado e mudado para poder receber uma identidade, sabe, tentando dar um jeitinho, oferece a escrava ali para Abraão, então, para gerar como uma barriga de aluguel para ela. Irmãos, até então Abraão se via como um homem estéril, mesmo Deus falando para ele o que faria, o que ele seria. Sabe qual é o problema nosso, irmãos? Às vezes nós ainda não entendemos que somos filhos de Deus e que temos uma herança espiritual e nós temos um impacto também aqui na terra. Você entende isso, irmão? Trata-se de identidade. Tem gente que tem dificuldade de orar até hoje e de pedir para o Senhor e dizer, Senhor, me entrega as bênçãos de quem é herdeiro, de quem é filho, sabe, são bênçãos que já são tuas. Amém, irmão? Tem gente, olha, esperando por uma paz que já ganhou, tem gente esperando por uma prosperidade que já é dele. Ô, meu amado, no nome de Jesus, veja, o que Deus está falando com Abraão? Abraão, para com isso. Eu vou mudar o seu nome para você não esquecer. Você não é mais um homem estéril. Você agora é pai de multidão. Amém, gente? Ô, querido, Deus muda a nossa identidade. Você não é mais prisioneiro de maldição. Você não é mais prisioneiro de limite. Você não é mais prisioneiro de dor. Você não é mais prisioneiro do sofrimento. Ô, amado, sofrimento na sua vida é para dar testemunho para Deus, mas não é uma história para você ficar reverenciando e colocando ela num altar. Sabe por quê? Porque Deus já te deu uma nova identidade. Você entende isso, irmão? Mas eu queria muito que os nossos líderes entendessem isso aqui também, porque Deus o chama para liderar, ele vai para o banco, ele volta para o banco como se ele fosse, irmão, uma pessoa totalmente incompetente, totalmente inadequada, sabe? A igreja padece, carece hoje, olha, de uma visão de conquista, de entender, meu querido, no nome de Jesus, sabe que Deus também quer forjar em nós uma nova identidade dentro do reino dEle, na obra dEle também. Mas eu prego aqui, eu estou vendo muita gente olhando para mim, com uma cara de paisagem, dizendo, pastor, eu não estou entendendo nada. Ô, irmão, não se faça de desentendido, não. Não se faça de rogado. É com você mesmo, querido. É você mesmo. Que Deus te separou e disse, eu te levantei como líder. E no meio da batalha o negócio ficou sério. E você se acovardou. E disse, Senhor, eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém, eu não sei falar,
Isso é muito difícil. Isso não é para mim. Não. Ô, meu irmão, presta atenção, quando você mutila a identidade, você mutila a visão. E se você mutila a visão, você vai, inevitavelmente, ao invés de cooperar com Deus, você vai, querido, olha, abortar o que era para ser um grande plano de Deus. Cuidado para você não ser um aborto. Cuidado para você não promover um aborto. Nem sei se você pode estar falando essa palavra. Eu acho que o YouTube derruba depois, né? Espero que ele leia o contexto daquilo que eu estou dizendo e falando aqui. Sabe, então está falando de uma mudança de nível, de uma chave espiritual que é mudada, como Deus te enxerga. Ô, irmão, porque tem gente que não te enxerga mais assim, sabe por que tem gente que tem dificuldade de voltar para a igreja? Porque o grande medo dele é como os irmãos o enxergam. Talvez os irmãos enxergam ele como pecador, como imundo, como depravado, como imoral. Mas entenda uma coisa, como que Deus te enxerga? Como perdoado, santo, lavado, remido, que pode ir para frente, etc. Ô, meu irmão, mas tem gente que está preocupado porque ele não se enxerga. Trata-se de uma visão. Como Deus te enxerga. Se enxerga, irmão, como o Pai te enxerga. Se enxerga como Deus te vê. Sabe, olha, se una com a visão de Deus. Sabe, a visão sempre será o seu limite. Sempre. A visão sempre vai ser o seu limite. Visão limitada, alcance limitado. Nenhuma visão, nenhuma direção. Ô, irmão, sem visão, você vai rodar em círculo. Vai ficar em círculo, vai ficar em círculo e vai ficar em círculo. Então, amado, eu quero finalizar. Vou pular uma parte do sermão aqui, porque meu horário já deu. Ele já passou aqui. Eu vou continuar aqui só essa parte. Em outro momento, eu trago aqui para vocês. Vá lá para o slide 8 e 9. Aqui para eu finalizar, dentro do nosso horário. 8 e 9. Porque a outra parte que eu queria falar para você é sobre alargar as tendas. Mas eu vou lá para o próximo ponto, que é você sendo o profeta do seu lar. E eu quero trazer uma distinção para você aqui de duas coisas, aqui muito importante. Quando Deus então fala com Abraão, Deus está dando para ele também uma autoridade. Deus está dando para ele uma fala, uma linguagem, uma direção. E eu quero trabalhar esses dois conceitos com você. A fé em Deus e a fé de Deus. Amém? Quantos aqui têm fé em Deus? E quantos aqui têm a fé de Deus? Pastor, explica aí, porque eu não estou entendendo muito isso daí. Irmão, Deus precisa de profetas dentro das nossas casas. Deus precisa de profetas dentro do nosso lar. Deus precisa de homens e mulheres que, de fato, querido, olha, abrem a boca e profetizam. Homens e mulheres que têm também atos proféticos, ações proféticas. Ou seja, o profeta ele está sempre se movendo por uma visão espiritual. E aí ele age, ele faz. Lá em 2 Reis, no capítulo 2, do verso 19 ao verso 22, os irmãos vão lembrar de uma história ali que Eliseu ele pega um prato de sal, porque o povo não podia beber água, as águas ali de Mara, tem todo um contexto histórico aqui, e ele joga sal na água e as águas se curam. Mas aquelas águas, elas eram águas tão más, eram águas tão contaminadas por maldição, que se uma mulher grávida bebesse daquela água, ela perdia o filho.
Era um negócio sério, irmão. Não era uma água imprópria para beber, não. Era uma água que, se você quisesse o mal de alguém, você dava para a pessoa. Mas veja, dentro do episódio, Eliseu, ele tem ali a casa dos profetas, e ele cura a esterilidade da água, então, com um ato ali. Mas o que é importante falar para você? Irmãos, está ali na mesma região de Jericó, essas águas de Mara. Jericó, ela já existia praticamente antes de Eliseu aparecer ali, 7.000 anos, mais ou menos. A gente já está praticamente há 3.000 anos depois da história de Eliseu. Ou seja, dentro de 10.000 anos tem 3.000 que aconteceu esse evento. A pergunta que você tem que fazer é assim: o que aconteceu nesses 7.000 anos de existência daquele lugar, que haviam maldições, que havia pestes, que havia uma cidade, querido, olha, que tinha tudo para ser uma grande potência, mas não era. Faltava uma coisa. Faltava gente que se levantasse ali e dissesse: aqui não vai ter mais esterilidade. Sabe, irmãos, nós como igreja nesse bairro, a gente tem que se levantar e dizer: esse bairro vai prosperar para a glória de Jesus. A gente tem que ter uma boca profética. Sabe, lá na sua vizinhança, onde você está, a gente precisa orar e dizer: esse bairro aqui, ele vai ser o melhor bairro de Goiânia. Amém? Poxa, pastor, mas o meu bairro... Ô, irmão, abra a tua boca para começar a declarar coisas que cura e que confronta, talvez, a esterilidade, as maldições. Onde está a sua célula? Começa a abrir a boca e dizer: olha, nós vamos ter vizinhos prósperos. Eu tenho um vizinho que está construindo uma casa, irmãos, quase em frente à minha. Eu acho que lá dentro do condomínio não tem uma casa igual a dele. E eu fico com uma alegria, eu vou lá, ele me chama lá às vezes: chega aqui, pastor, vamos trocar uma ideia. Eu falo: vizinho, eu estou feliz demais ter um vizinho igual você, com uma casa dessa. Que as casas aqui da nossa rua comecem a assumir esse padrão. Que Deus nos prospere, que Deus de fato nos abra portas. Irmão, você está entendendo o que eu estou te dizendo nessa manhã? Comece a mudar o vocabulário também dentro da sua casa. Sabe, comece a ter um vocabulário profético. Sabe por quê? Porque se está assim, talvez está faltando um posicionamento. Um posicionamento. E qual é o posicionamento? Aprender a usar a fé, irmãos, que não é a fé comum. A fé em Deus é aquela fé que a gente usa aqui mesmo. É daqui lá para o céu. É o senso comum. É aquela fé que todos têm. É orar para crer na salvação. Sabe? É orar, olha, para que Deus se mova de alguma forma. Mas a fé de Deus é a fé do céu que vem para a terra. É a autoridade, é a declaração. A fé de Deus é quando eu e você aprende que ver as coisas sem fazer nada, sem declarar nada, é o mesmo que estava acontecendo lá em Gênesis 1. Você vai ver que por 8 vezes Deus abre a boca e começa a dizer: haja luz, e houve o quê? Luz. Sabe, então, quando eu e você começa, olha, a trazer, a falar, olha, verbalizar a fé de Deus, essa fé que nós verbalizamos de acordo com aquilo que está lá no céu, lá no coração de Deus. Verbaliza, fala, haja luz, haja poder, haja salvação, haja cura, haja resgate, haja libertação na minha casa, haja prosperidade. Ô irmão, para de falar mal da sua família, para de falar mal, sabe, para de falar mal dos seus, para de falar mal da sua igreja.
Ô irmão, para de ficar achando coisas que diminuem e começa a falar. Marcos capítulo 11, verso 22, é a tradução literal do texto. Porque se você ler na sua Bíblia, vai estar escrito aí, olha, tem de fé em Deus. Mas a tradução literal do texto, lá do texto original, quando está sendo mandado a lhe falar, é tende a fé de Deus. Tende a fé de Deus. Tende a mesma fé de Deus. Tende a mesma fé, a mesma aplicação. Usa os mesmos recursos, então, do trono de Deus para a sua vida e para a sua casa. Irmão, Deus precisa de profetas. Deus precisa de profetas dentro dos nossos lares. Você é o profeta ali. Você a profetiza ali dentro da sua casa. E o Espírito Santo se move quando uma palavra é verbalizada. Querido, comece a orar e dizer: Senhor, todo espírito imundo vai sair. Vai sair. Toda escassez vai dar lugar agora à prosperidade. Sabe, é um posicionamento profético, verbalizar. É essa fé, irmãos, que verbaliza o coração de Deus, a fé de Deus, e ela faz acontecer. Então pare de usar a linguagem de Satanás. Declare vida, irmão. Jogue sal, pegue o prato de sal. Aonde tem morte, jogue vida, jogue vida. Meu lar é saudável, meu casamento é saudável, meu relacionamento entre família é saudável. Comece a jogar sal. Ô irmão, comece a se posicionar. Se tem promessa, se tem visão, mude a linguagem, mude o posicionamento e comece a falar. Comece a falar. Comece a falar, dizer mesmo do Senhor em todas as áreas. Eu queria te convidar a ficar de pé, no nome de Jesus. Pode ir lá para o final do slide. Vai dar tempo aqui da gente falar. Pode ir para o último. Eu já falei muito desse texto aqui. Eu falo sempre, é a nossa visão. Não, é o último, mas antes do obrigado. Irmãos, o que Deus está fazendo com Abraão é posicionando ele e sua família. Deus quer posicionar você hoje. E como eu disse, todos os textos que nós lemos aqui hoje, você precisa ler no contexto para você. Projeta para mim, por favor, Apocalipse capítulo 7, verso 9. Você não vai ver agora uma grande multidão. Eu quero que você leia e você coloque um nome aí. Eu tenho um irmão que se chama Cristiano. E Deus está pondo ele numa prensa tão grande e não tem escapatória. Ele vai ter que se entregar a Jesus. Não tem como. Depois dessas coisas, olhei e eis que vi o Cristiano junto a uma grande multidão, a qual ninguém podia contar. Amém? Esse versículo tem um nome para você incluir. Alguém que talvez não conhece Jesus, alguém que talvez está fora dos caminhos, alguém que talvez, irmão, está errante por aí. Isso é profético, isso é posicionamento, isso é visão, e nós não vamos abrir mão. Eu quero que você feche os seus olhos, no nome de Jesus. Deus tem conquista para nós, e Deus está levantando os seus profetas. Deus está levantando o profeta lá onde você estuda.
Talvez a sua sala é só de gente ímpia, talvez é só de gente incrédula. Tem um ou outro ali que Deus está salvando, mas Deus hoje está te chamando para abrir a sua boca como profeta e dizer: Senhor, eu estou vendo aqui, muita gente aqui é tua, conforme o Senhor mostrou para o apóstolo Paulo, está mostrando para mim. Tem muita gente do Senhor dentro da minha faculdade, tem muita gente do Senhor dentro do carro que eu circulo, tem muita gente do Senhor, meu Deus, dentro da minha família, no meu local de trabalho. Tem muita gente, Pai, tem muita gente dentro da minha casa, tem muita gente dentro da minha descendência, da minha geração. Espírito Santo de Deus, nós oramos nesta manhã, e eu oro, Pai, declarando, ó Deus, em nome de Jesus, sobre a igreja de Cristo Maranata, um alinhamento de visão, uma visão de conquista, meu Pai, começando pelos nossos, começando pela nossa casa, nossos filhos, Pai, nossos sobrinhos, nossa parentela, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, faz parte desta grande multidão, meu Deus, nome por nome, vida por vida. E Senhor, em nome de Jesus, hoje nós nos levantamos também, meu Pai, como profetas dentro do nosso lar, meu Deus, para jogar sal nas águas amargas e começar a declarar, meu Deus, uma mudança, uma transformação, meu Deus. Pai, no nome de Jesus, que hoje corações saiam daqui incendiados, Pai, a fazer, meu Deus, a cumprir, Pai, propósito. O Senhor está esperando de cada um ato, uma ação,